Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um conteúdo do aniversário de 10 anos da Perspective Investimentos. E com muita felicidade estamos aqui na sede do BTG Pactual. Hugo, Otani e eu, André Souza, sócios aqui da Perspective. Hugo, que já vai aparecer aqui, junto com duas personalidades muito importantes aqui do cenário brasileiro, né, Hugo? É verdade, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento de comemoração de 10 anos da Perspective e trazendo também convidados especiais aqui com a gente. Já vou apresentar então Renato Mimica, né, que é CEO da Exame, sócio do BTG Pactual. E também Daniel Cunha, que ele é uma celebridade que entrevista outras celebridades, como FHC, Bill Clinton, e agora a gente está tendo a honra de entrevistá-lo. Então, Daniel Cunha, macro strategy do banco, né, estrategista macro, bem-vindos ao nosso evento. E Hugo, queria explicar aqui para todo mundo que está assistindo como que funciona aqui o nosso evento de 10 anos aqui da Perspective. Primeiro que todo mundo aí que se cadastrou vai receber todos esses conteúdos por e-mail para você assistir no momento em que você quiser. E a nossa ideia é que a gente faça um papo, uma conversa, nada muito formal, e sim como se você tivesse junto com a gente aqui, talvez numa mesa de restaurante, ou até mesmo numa mesa de bar, ou no sofá da sua casa, conversando sobre investimentos, sobre cenário econômico. E quais são os principais assuntos aí que a gente vai falar hoje, Hugo, nesse ping-pong, nesse quase que um podcast? É isso aí, o conteúdo vai ser denso, tirem as crianças da sala, hein? A gente vai falar de cenário macro e desdobrando este cenário para um cenário mais micro e de alocação. Então temos duas feras aqui para a gente bater essa bola. Para a gente começar, primeiro que a gente não vai deixar um nome específico, vamos soltar o assunto aqui para a gente começar. Quem quiser pega, talvez, né? A gente entender como que a gente chegou até aqui no cenário econômico, né? Quando a gente vai olhar para frente, é muito importante a gente entender o que aconteceu para a gente estar nesse momento agora. Quem de vocês quer fazer uma retrospectiva? Posso começar, Cunha? E eu aproveito também falando que uma coisa importante já que é um bate-papo informal para tirar as crianças da sala e tudo, que eu tô sentindo falta do meu chopp. Cadê o Fonseca que trouxe o café aqui pra gente? É isso, não, mas queria primeiro agradecer o convite de vocês, estou extremamente honrado de estar aqui, tenho super admiração pela Perspective e acho que serão os primeiros 10 anos de dezenas e dezenas e dezenas de anos muito bem comemorados. Meus votos de sucesso contínuo aos senhores e a todos vocês, todos os clientes também. Falar um pouquinho do que aconteceu nos últimos 2 anos é difícil, né? Porque acho que foram várias décadas dentro dos últimos 2 anos, né? Sem querer me estender muito, mas queria lembrar que não faz nem um ano que o Biden foi eleito, né? A discussão ainda era quem ia ser o presidente dos Estados Unidos, né? Não faz nem 2 anos que a gente sabia o que era a Covid-19, né? Os primeiros casos começaram na China no 4º trimestre de 2019 e a gente só começou a ver no final do primeiro tri, ali todos os eventos de lockdown e tudo mais. E desde então muita coisa aconteceu, né? A gente teve os primeiros eventos de lockdown e aquela crise, as maiores quedas de várias das bolsas, vários ativos históricos, né? A gente chegou a ver petróleo negativo ali em abril do ano passado, se eu não me engano, momentos de muitas emoções, montanha-russa, aliás. A gente viu os maiores drawdowns da história em vários ativos, né? Maiores quedas maiores variações entre pico e queda durante toda a história. A gente viu recorde de circuit breakers na nossa bolsa e em outras bolsas pelo mundo também. E vou lembrar vocês que isso só foi mais ou menos há 1 ano e meio. E no 2º trimestre do ano passado, a gente viu algo também nunca antes visto, né? Que foi a maior ação conjunta de bancos centrais e governos no mundo inteiro, né? A gente nunca viu governos e bancos centrais agindo tão rápido, com tanta força, com tanta agilidade, como aconteceu, né? Acho que se houve alguma crítica à grande crise financeira de 2008 e 2009 foi que vários dos governos deveriam ter agido mais rapidamente e em maior montante. Eu acho que aqui foi um pouco o contrário, né? Os governos agiram muito rapidamente, fizeram bem porque várias das ações, inclusive, foram para combater os problemas sociais e sanitários aí que a pandemia trouxe. Mas no que diz respeito a preços, né? O que a gente viu também foi um 2º tri recorde durante o 2º tri, né? Em até variações altistas de velocidade de recuperação de preços
dado esse nível de estímulos, né? O segundo semestre do ano passado foi um semestre, acho que muito orientado pelos investidores entendendo a velocidade e o impacto que o sucesso das vacinas teriam, né? Acho que se houve uma coisa também que ninguém imaginava no começo do ano passado, apenas um ano e meio atrás, era que haveria vacinas viáveis e tão eficazes contra o Covid tão rapidamente, né? A gente via vários especialistas em infectologia, vários cientistas e tudo, falando que nunca houve uma vacina pronta em 12 meses, não eficaz de toda forma, e foi isso que aconteceu, né? A gente teve não só uma, não só duas, não só três, mas a gente tem uma série de vacinas com eficácias espetaculares, né? E isso foi também um assunto que fez com que as bolsas, os preços de ativos se recuperassem bem durante o segundo semestre. E a gente teve, acho que uma preocupação grande, né? Até falei aqui sobre Biden, não foi eleito nem apenas há um ano, mas havia alguma certa preocupação também com geopolítica que que a própria eleição do Biden, né, e eventualmente Congresso e Senado também vieram para sanar um pouco. Então a gente entrou final do ano passado, começo desse ano, todo mundo muito otimista, né? Existia aí um cenário muito bom de oferta e demanda de preço de commodities, né? Existiu uma recuperação contratada, uma falta de oferta, preços de commodities subindo bem, campanhas de vacinação previstas para ocorrerem durante 2021, né? Os Estados Unidos mesmo começando aí super cedo, de dezembro para janeiro, tensões geopolíticas um pouco menos gritantes, né? Então a gente estava vendo um ambiente para risco muito interessante durante o quarto trimestre do ano passado, né? A gente viu rallies importantes, principalmente em mercados emergentes, que tinham ficado para trás, e entramos nesse ano aí, todo mundo acho que super otimista, né? Durante o começo do ano, né, primeiro tri ali, a gente teve algum barulho do lado fiscal doméstico, né, que logo foi resolvido, e acho que durante o segundo tri a gente teve algumas revisões importantes de PIB para cima no Brasil, né, e muito calcados na perspectiva aí de uma vacinação que começou a andar bem no Brasil, principalmente a partir do meio do ano. E a gente começou a ver ali meio que uma luz no fim do túnel, um otimismo muito grande ali no segundo trimestre para o Brasil, né? Como nem tudo são flores, a gente começa a entrar agora no terceiro trimestre, né? Entrou no terceiro trimestre, começa a entrar agora no quarto trimestre com várias preocupações, né? Eu acho que todo aquele otimismo exacerbado de recuperação vindo de avanço da vacinação, ele foi jogado um pouco para baixo por conta da variante Delta, né? A variante Delta pelo mundo e as próprias campanhas de vacinação que em vários países não avançaram tanto assim como estavam se mostrando no primeiro semestre, acabaram fazendo com que a expectativa de PIB global tivesse jogado um pouco para baixo. Inflação no mundo começa a ser um problema, né? Muito por conta também da situação de supply chains, então começa a haver alguma preocupação também que muitos desses estímulos precisam voltar a ser removidos, né? Acho que uma situação até importante que a gente vai discutir hoje é o próprio tapering do Fed, né? Que acho que é um evento importante para o Brasil também a acontecer aí nos próximos meses. E a gente vê também preocupações grandes aqui por situações climáticas, além de outras coisas, com inflação no Brasil e a volta das preocupações fiscais, principalmente com a questão dos precatórios, que a gente também vai discutir um pouquinho aqui, né? Então, com tudo isso, a gente começa a ver uma revisão para baixo, né? Tanto de crescimento quanto enfim, targets de bolsa e tudo mais. Então isso tudo você perguntou como chegamos aqui, né? Acho que teve várias ondas de pessimismo excessivo, otimismo excessivo. Acho que agora a gente está numa situação global, né? Isso sem falar de Evergrande, China, né? E toda a crise na China, que é o tópico, é um pouquinho mais recente dos últimos dias, mas tudo isso para falar que acho que de onde viemos, de onde estamos agora, acho que estamos hoje num ponto com investidores mais cautelosos que, em média, estiveram nos últimos 12 meses, né? Com tudo isso que aconteceu aí entre Covid, recuperação, eleições e eventos no Brasil. E essa cautela tem reflexo no tanto de remédio que se foi colocado no momento que se descobriu o Covid? Sim, pegando a palavra aqui,
E, obviamente, não posso deixar de passar a congratulação à Perspective aqui na personificação do André, do Hugo e de todo o time. Uma honra poder participar desse marco de 10 anos. E para chegar nesse remédio, André, assim, essa pergunta mais direta, na verdade foi um desafio, né? O André aqui no backstage falou, faz uma reflexão do que foram os últimos 10 anos. E o Mimica colocou muito bem, né? Os últimos 10 anos atrás parece que foi 2019. Né? Acho que esses últimos 1 ano e meio foram tão intensos que parece que a gente está vivendo 10 anos em 2. Mas, André, essa história do remédio, na verdade, foi uma remédio, né? São políticas contracíclicas ou políticas emergenciais que autoridades monetárias ou fiscais fazem, né, para impedir o estrago de uma crise, para impedir a proliferação, o efeito contágio quando você tem uma crise econômica, independente da natureza dela. A natureza dela pode ser financeira, pode ser pela própria economia, ou por alguma externalidade negativa, que descobrimos há 2 semanas atrás como uma pandemia, a gente chega lá. André, essa história do remédio, isso me leva a 10 anos atrás. Assim, há 10 anos atrás estava em 2011, onde o mundo estava se debatendo para sair. Naquela época, na grande quebra do Lehman Brothers, que talvez foi o evento que marcou aquela crise financeira nada desprezível que aconteceu em 2008 e que a gente ainda carrega certos passivos até hoje. Mas também carregamos certos ativos. Né? Para mim, o principal ativo foi o aprendizado do que fazer e do que não fazer. O Hugo estava brincando de algumas entrevistas que eu fiz e uma para mim que eu boto no hall assim, por ter sido, né, um fã entrevistando um ídolo. Em 2019 eu tive a oportunidade de conversar com Ben Bernanke. Ben Bernanke, ele era o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano dos Estados Unidos, quando estoura a crise de 2008, quando quebra o Lehman Brothers. E, André, a conversa dele é muito marcante. Aliás, quem gosta de economia, né, não é uma leitura tão prazerosa assim. Eu não sei que você gosta de economia, gosta muito de mercado e queira entender de fato o que acontece. De novo, traz um legado muito importante que a gente ainda vai discutir até hoje, né, com o jeito que as autoridades lidaram naquele momento. O Bernanke, ele escreve uma autobiografia e o título já resume muito, que essa é Coragem para Agir. Né? E ele fala, no estouro da crise, assim, tem aqueles que têm a coragem para agir e tem aqueles que ficam paralisados pelo medo. E ele foi um personagem e um protagonista muito forte naquela época pela coragem de agir. Então, vários instrumentos nada convencionais, né, que hoje são utilizados em larga escala, que tem a sigla americana chamada QE, né, o QE, o Quantitative Easing, ou seja, existia uma percepção até na academia, isso tem sido tema de debate nos últimos 30 anos, que, bom, a política monetária, o Banco Central ele tem o juro ele tem um efeito limitador, você consegue baixar o juro até 0, e nisso o Banco Central então não tem mais o que fazer. E o Bernanke, na prática, ele foi um cara que mostrou, não, você tem vários outros jeitos de intervir no mercado, você tem vários outros jeitos de tentar recuperar o mercado, e um desses foi essa expansão monetária de balanço do Banco Central. O Banco Central começa a intervir no mercado comprando ativos, injetando literalmente liquidez. Aquilo foi uma quebra de paradigma e foi um aprendizado. E como o Mika falou, né, em 2020, quando estoura a Covid no mundo, a gente nunca viu os montantes que foram injetados por políticas monetárias, políticas fiscais, e aqui vem o fator especial, da maneira tão sincronizada que nem a gente observou em 2020. Isso foi essencial, né, para que, na verdade, uma das maiores tragédias que aconteceram no mundo não tivessem efeitos tão perversos quanto poderia ter. E hoje a gente já está no efeito muito mais falando do Covid, ainda bem, né, muito mais no retrovisor do que ainda envolto numa crise, não saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Então isso se deve muito a esses remédios, André. Hoje, de novo, né, pelo lado positivo da história, a pandemia per si parece controlada, e a gente tem que colocar o nosso grau de humildade aqui, porque a gente de fato não tem domínio de possíveis variantes, domínio 100% da durabilidade, da eficácia de vacinas, a durabilidade de eficácia das vacinas que hoje existem e estão sendo bem sucedidas, mas amanhã, talvez, devido a novas cepas, a nova variante, então a gente tem que colocar um grau de humildade aqui, que de fato essa pandemia jogou todo mundo no chão, foi um fator extremamente exógeno, e de um impacto muito severo. Então a gente procura acompanhar, a gente dedica boa parte da análise para entender esses possíveis efeitos, mas a gente também já consegue perceber alguns impactos positivos, né? Por exemplo, Brasil. Eu estava refletindo, vendo o Mimica falar, e o André também na introdução, né? Os últimos 10 anos parece que foi de 2019 para cá. E qual é a tendência que a gente está vendo de 2021 para começar a olhar para frente? Na verdade, 2021 está sendo um zigue-zague. Estava escutando o Mimica falar e de fato está sendo um zigue-zague. A gente começa o ano, o primeiro tri de 2021, já para chegar aqui e a gente começar a olhar para frente e discutir para frente, que é o que mais importa, mas sem perder de vista as lições que ficaram do passado e principalmente dessa questão dos remédios, do que o André trouxe.
porque agora a gente vai ter que discutir como começar a retirar esses remédios, André, e deixar o paciente bem ainda. Né? E isso é um ponto muito importante. Aliás, o que está acontecendo no mercado hoje de China também tem os seus reflexos. Na verdade, a gente está gravando isso segunda-feira, dia 20 de setembro, bolsa cai mais de 3%. Então está um momento bastante interessante aqui para sentar para conversar e refletir. 2021 a gente está vendo um zigue-zague muito forte. Tá? Primeiro tri, tá? Brasil, estou só falando de Brasil aqui, porque o mundo estava indo muito bem até a China nas últimas semanas. Mas primeiro tri de Brasil, a gente começa meio mal parado, tá? Por quê? Porque a gente começa a perceber episódios de segunda onda de Covid nascendo. E essa segunda onda se revelou muito mais nefasta e muito mais forte do que foi a nossa primeira experiência com a primeira onda. Tá? Não suficiente isso, a gente ainda olhava para o calendário de vacinação, ele estava insistindo em engasgar. Né? A gente não estava conseguindo pegar uma atração, uma firmeza por contratos, por abordagens que a gente fez no final de 2020 não muito bem sucedidas. A gente estava vendo um quadro de vacinação sendo postergado e uma segunda onda sendo muito mais forte do que a gente imaginava, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então isso, primeiro tri, a gente ficou muito... O mercado, que eu digo, né? Foi um período ruim. Né? E aí a gente tendo que ir para exceções fiscais de novo, né? No carrego de um 2020 que a gente praticamente adquire meio tri de dívida excepcional. O mundo inteiro fez isso, o Brasil também não foi diferente, fizemos isso. Só que uma coisa é você ser um país desenvolvido, e no caso até especial dos Estados Unidos, você ser o emissor da sua própria moeda, você se endividar é uma situação. Você ser um país emergente, com um passado mais longo aí de 10 anos, ainda tentando se construir e ganhar confiabilidade e confiança dos mercados, você saltar sua dívida de 60%, 70% para 100% em um período único, e depois exatamente como é que você se recupera disso, ou mostra para o mercado que você vai voltar para níveis mais seguros de endividamento e mais críveis, fica uma grande questão. O primeiro tri foi esse choque negativo. Daí o segundo tri foi como o Mika falou, foi um trimestre bastante positivo, porque veio uma onda de revisões muito forte no PIB, tá? Só para compartilhar números internos aqui, a gente no BTG tinha algo como 3% para esse ano, a gente revisou para 5,3%, tiveram revisões mais fortes no mercado, indo mais próximo para 6% de crescimento de PIB para 2021. Então foi um segundo tri mais de euforia, revisão de crescimento para cima, a arrecadação fiscal veio muito mais forte do que todo mundo imaginava, e a gente também teve um choque de commodities muito positivo, o que fez com que, só para vocês terem uma ideia, a projeção de dívida PIB Brasil, que termina o primeiro tri, todo mundo falando ao redor de 100% dívida PIB. Só para vocês terem uma ideia, os parâmetros de economias parecidas como nós rodam em torno de 50% a 60%. O Brasil estava se descolando para 100% de dívida PIB. Só com todo esse efeito benigno de surpresas positivas que tivemos no segundo trimestre, a gente corrige hoje, a gente está falando na casa de 80%. Então assim, é bom? Olha, não é. A gente tem que convergir para algo mais próximo de 50% a 60%, mas não estamos em 100%. Então já traz um alívio muito forte. E agora a gente está terminando o segundo, então foi um trimestre positivo. E o terceiro trimestre que a gente está terminando agora, em setembro, de novo já foi um trimestre não tão positivo, já foi um trimestre um pouco mais negativo. Ainda no âmbito doméstico, eu acho que o que eu mais destacaria foi, né, essa grande surpresa fiscal chamada de precatório. A gente discute essas especificidades mais à frente, quando falar de cenário fiscal, que é imprescindível para se discutir Brasil, investimentos no Brasil. Mas você teve essa bomba do precatório e a gente voltou a ter muito ruído político. Né? E estamos na antessala de uma eleição, que acho que também vai ser tema para logo mais no nosso bate-papo. Então isso trouxe uma aversão a risco por parte dos investidores, e agora, para terminar esse terceiro trimestre, a gente está começando a ter um vento mais adverso no externo, no mercado internacional, fruto de duas ansiedades. Uma é remédio, André. Bom, a gente usou uma dose bastante excessiva de remédios e que surtiram efeitos extremamente positivos nos últimos 12 meses, 18 meses, mas agora a gente tem que começar a discutir a reversão desse remédio, que foi o que o Mimica falou, do tapering. É você começar a gradativamente reduzir essa injeção de liquidez para depois, em algum momento, começar a normalizar a sua política monetária. Isso traz ansiedade, é natural, né, do mercado. E aí você tem mais especificamente um evento acontecendo agora da maior incorporadora imobiliária na China, dando sinais de maior tensão financeira, que eu guardo também para o momento seguinte do bate-papo. Então foi um zigue-zague, né? Primeiro tri ruim, segundo tri muito bom, terceiro tri ruim, e agora a gente entra num ano eleitoral que já é mais do que natural trazer grandes incertezas para os cenários à frente, André.
Tá bom. Daniel, antes da gente entrar então de novo no cenário doméstico, aproveitando esse momento, né, que está tão em evidência a questão da Evergrande também na China, né, os problemas que a companhia está tendo e os desdobramentos, né, para o mundo. Eu queria colocar um ponto, né, que inclusive a gente discutiu bastante aqui, foi a questão dos remédios, que foi apreendido muito, né, se a gente teve aprendizados de crises, na crise de 2008, os remédios, agora na crise do coronavírus também. A pergunta é, será que o governo chinês utilizará de remédios para poder salvar a Evergrande ou não vai salvar, e quais os desdobramentos nesse cenário? Se eu puder pegar a palavra rapidinho antes do Mimica, assim, eu gostaria de falar assim, que sem dúvida, né, vai ter remédio. O problema é que a gente tem que sempre se colocar num grau de humildade que a gente não existe nada sem dúvida, assim, né? Não existe nenhuma certeza quando se trata de futuro, quando se trata de reação política, mas a julgar pelo histórico, não só do governo chinês, mas todos os governos, né? De novo, acho que assim, o legado que ficou do evento Lehman Brothers, né, que remete essa nossa discussão de 10 anos para cá, ficou muito claro no Covid, essa história do remédio, essa história de policy makers, né, que a gente chama, essa história então das autoridades políticas, na hora de ter que agir, elas pecarem pelo excesso de agir muito mais preemptive, né, agir muito mais de maneira antecipada e de maneira ter muito mais iniciativa em agir do que pecar pelo conservadorismo ou pelo medo do que aquelas ações no futuro que vão causar. Age primeiro, né? Então, eu acho que isso foi um grande legado, se a gente pegar 10 anos para cá. Foi muito importante essa postura ou essa curva de reação, essa função de reação no Covid. E eu ficaria extremamente surpreso se a China não mostrasse também essa conduta ou essa postura. Principalmente se tratando do governo chinês. Acho que o governo chinês está monitorando no detalhe, e acredite, se tem um governo que tem o máximo de detalhes possíveis sobre o que acontece na sua economia, é o governo chinês, pela estrutura política do funcionamento do país. Eu acho que eles estão monitorando. Eu acho que também assim, né, se tem a discussão que a gente chama de moral hazard, né? Ou seja, você acabar fazendo uma estrutura de incentivos que no fim você incentive mais condutas de negócios, condutas irresponsáveis de alavancagem, porque depois se der errado a autoridade vem aqui e me salva. Então, obviamente, por um lado, as autoridades elas querem corrigir isso, ou seja, que isso não se torne um comportamento dos empresários ou dos setores que funcione. Não, vamos fazer tudo aqui de maneira irresponsável, porque se der certo todo mundo ganha muito e se der errado o governo vem aqui e salva a gente. Já então, que eu sou grande o suficiente, exatamente, é só o governo salvar, Era aquela né? discussão de 10 anos atrás no sistema financeiro americano. Não, too big to fail, né? Eu sou muito grande para fracassar, então eu posso fazer besteira porque se der errado o governo vem e me ajuda. Então você tem muito essa preocupação de corrigir isso, ainda mais a economia chinesa, que ela está no momento, de novo, estrutural de mudar o seu balanceamento, o seu equilíbrio econômico, os seus vetores de crescimento, uma economia extremamente, né, que veio até então, um dos principais vetores de crescimento era, vamos dizer assim, a mão de obra barata e a exportação, né, ou seja, era fruto de investimentos e exportação, e hoje ela quer um modelo de crescimento muito mais sustentável de longo prazo, focado em consumo. E para isso ela está modernizando e democratizando, no jeito chinês, obviamente, o seu mercado financeiro. Então ela quer entender o que está acontecendo, mas acho de novo, hoje o que você está tendo é uma versão a risco, porque a maior imobiliária chinesa deu claros sinais ali de insolvência. Agora, de novo, você tem uma certa cadeia, né? Você tem primeiro uma repressão, uma versão a risco, então o crédito recede, prêmios abrem, taxa de juro abre, e à medida que eu acho que isso começar a ter impacto real na economia, na atividade, eu tendo a achar, com alguma convicção, posso estar errado, que aí o governo chinês entra. Falar, não, brincar aqui com a dinâmica econômica e com a dinâmica da atividade, porque aí reflete, de novo, mercado de trabalho, contratação, bem-estar da população. Eu acho que nesse nível, que para o mundo é o que importa, eu acho que o governo chinês não deixa chegar nesse ponto, Mimica. E se eu só puder acrescentar também, eu acho que o evento de China, ele extrapola um pouquinho Evergrande, né? Eu acho que China, ela já estava sendo um pouco criticada, né, pelos investidores ocidentais, pelo menos, pela falta de uma política um pouco mais estimulativa mais recentemente. Justamente o contrário aconteceu, né? Eu acho que lá, no ano passado, muitos investidores, inclusive, estavam aplaudindo a China
por ter sido um dos governos que menos precisou fazer estímulo, não fez quase estímulo nenhum para enfrentamento de Covid, muito pelo contrário, o que eles fizeram foram medidas de restrição de mobilidade, etc., muito poderosas para que a Covid não se espalhasse lá, e foi justamente no ciclo o primeiro país que voltou a ter crescimento, né? Então ali na onda de recuperação, China marcou claramente como o grande país que começou uma recuperação muito forte e depois foi desacelerando. E eles fizeram justamente o contrário, enquanto estava todo mundo imprimindo dinheiro e dando estímulo, eles começaram a pôr um pouquinho mais o pé no freio. O que aconteceu? A gente viu uma desaceleração importante, né, em PIB chinês nos últimos meses, e mais recentemente, acho que todos vocês acompanharam, a China também subiu um tom no que diz respeito à regulação, né? Então houve aí uma interferência, uma intervenção muito forte das autoridades chinesas com algumas companhias, alguns setores da economia, setor de educação, por exemplo, né? O próprio setor das plataformas digitais. Vocês viram o que aconteceu com o próprio Alibaba, né? Que inclusive um dos BDRs aí mais negociados do Brasil acabou colapsando, né? Por conta das interferências regulatórias. Então a China nos últimos meses já vem numa contramão do que diz respeito a governo apoiar mercado de capitais, apoiar preços e tudo. Então acho que esse evento da Evergrande ele é especialmente interessante, porque todo mundo, acho que o consenso espera que em algum momento vai haver essa intervenção, né, para que não haja um efeito dominó com o Evergrande, mas está todo mundo falando quando vem, porque os chineses estão, né, nos últimos meses não estão mostrando muita vontade aí para intervir positivamente, muito pelo contrário. Mas agora a gente está falando diferente, né? A gente está falando de um negócio que pode causar um efeito de credit crunch no país e consequências muito mais sérias. A pergunta do Hugo é boa no seguinte sentido, né? Vamos chamar, a gente sempre acaba... O Mimica ele está correto, né? Não é só Evergrande aqui ou Evergrande, mas acaba a capa dos jornais, então a gente se concentra nas discussões aqui, né, botando a Evergrande como o personagem central. Mas, assim, qualquer estresse financeiro é para ser respeitado, né? A situação assim, se vai agir, se não vai agir. Por exemplo, na minha fala eu não demonstrei grandes preocupações com a Evergrande, mas que isso não seja visto como, de alguma forma, estou subestimando o problema que é, e principalmente o problema que possa vir a ser. De maneira alguma. O estresse financeiro já está dado. Eu acho que, de novo, o mais importante é monitorar se esse estresse financeiro, o contágio para o estresse econômico, o estresse da economia real. Eu acho que aí a autoridade chinesa entra. De novo, como entra de uma maneira né, que dá conta do recado. Eu acho que nisso China ela sempre vem mostrando, né, uma capacidade. O mercado subestima a capacidade da China, que a gente brinca no mercado de micromanagement dos problemas ali. Assim, eles têm um painel de botão que apertou, funciona, é um controle muito profundo ali de tudo, até pela Covid, né? Assim, a China foi um dos países que menos realizou estímulos durante a Covid, até hoje está atrasada, vamos dizer assim, recentemente em vacinação, mas foi um dos países que demonstrou menos contágio. Óbvio, né, que sempre tem, já que estamos aqui a convite do André no Papo de Bar, sempre tem a discussão do quão reliable, de quão confiável são os dados chineses. Mas, assim, uma coisa que tem que ser respeitada é uma sociedade que, assim, o governo ele tem um poder de monitoramento e de controle da sociedade também quase único. Então, né, na China, quando bota uma cidade, um bairro ou uma comunidade em quarentena, aquilo ali, o governo ele tem o controle total de isolamento e o quão quarentenado é aquilo ali, né? Realmente vai ser, né? Realmente vai assim, vai isolar, né? Tanto é que a conduta deles de Covid foi, né, tolerância zero. Então, assim, se um bairro pegou aquilo tudo, era isolado mesmo. Se o governo leva comida à porta de casa, ninguém dali sai, eles têm tudo monitorado pelo celular, etc. E funcionou, do jeito deles, funcionou de fato. Mas, então, assim, eles sabem o botão que apertar. Eu acho que, assim, toda vez que o mercado tentou apostar numa desestruturação maior e mais profunda e mais aguda da economia chinesa, acabou errando. Eu acho que dessa vez também. Agora entender, né, o estrago financeiro que a Evergrande pode causar, quem são os credores, os tamanhos dos credores, se esses credores também estão alavancados. O canal financeiro já está chacoalhado. Mas para mim me preocupa, e isso a gente já está vendo no mercado, né? O engraçado do mercado financeiro é isso, que hoje já está caindo 3%. Se a gente falar, olha, a Evergrande tem um problema, tá? Já é notícia velha, já está no preço. Acho que da agora para frente, esse problema pode se transformar realmente, a gente falar de segunda maior economia do mundo, entrar em recessão.
Isso é relevante. Isso eu não estou tão preocupado, mas óbvio, eu não estou querendo subestimar aqui o tamanho do problema. E aí eu já pego o gancho aqui, que a gente está falando de cenário externo, né? Até porque no cenário interno a gente já tem problemas demais para discutir aqui também. Mas para o investidor que está nos assistindo agora, para os analistas do banco aqui, para vocês, quais são os principais riscos que podem acontecer do cenário externo que pode impactar aqui o Brasil? Então, Evergrande, a gente já falou, o tapering, que seria essa diminuição dos incentivos, isso pode, de alguma maneira, influenciar os preços aqui na Bolsa brasileira. O que mais? Tem alguma coisa que vocês levantam assim para o nosso investidor ficar atento? Posso começar, Daniel? Você continua? Eu acho que assim, em termos de importância versus probabilidade, acho que as duas coisas que devem estar mais mapeadas ali pelo investidor brasileiro são justamente essas, né? Então, juros americanos, né? A gente viu em situações anteriores de alta de juros longo nos Estados Unidos, mercados emergentes apanharam, ponto. Né? E isso é natural do ponto de vista de fluxo de capitais, liquidez global e tudo mais. Então acho que essa é uma preocupação. Então a velocidade e a quantidade de alta de juros, né, implícitos, que tapering e que o próprio aperto monetário eventual dos Estados Unidos, provavelmente a partir de fim de 22, 23, vão acarretar, é algo para ficar na cabeça dos investidores. E, em segundo, eu acho que muito além de Evergrande é o cenário China, né? Porque Evergrande é apenas, como a gente estava falando aqui, uma peça dentro de todo esse cenário de desaceleração chinesa. Eu acho que esses são os dois riscos, vamos dizer, mais visíveis, com probabilidade maior de se concretizarem, né? Estados Unidos vai ter alta de juros, China já está desacelerando, muito provavelmente vai desacelerar adicionalmente. Então, acho que esses dois riscos são mapeados e muito importantes. Pode. Não, eu só ia falar que há alguns riscos muito relevantes globais também, que eu diria que são riscos menos prováveis, mas de impacto gigante, como foi a própria Covid, né? A Covid foi o que a gente chama aí de cisne negro, que era um negócio que era um evento muito improvável de acontecer, mas que se acontecesse causaria um fenômeno de incríveis proporções. Eu acho que uma nova cepa que seja resistente às vacinas, né, algo que certamente é o grande risco global que impactaria o mundo inteiro, né, pelos motivos óbvios, e tensões geopolíticas, né? Eu acho que quando o mundo estava muito mais normal ou mais líquido, o crescimento estava muito mais aquecido, que foi ali em 2019, né, não há muito tempo atrás, pré-Covid em 2019, eu acho que a grande discussão, o grande risco global era tensões Estados Unidos-China, né? Trump no poder, havia uma guerra comercial, né, e havia medo que se isso se escalasse, tensões comerciais adicionais ou até outros tipos de tensões. Eu acho que esse é um risco de médio, longo prazo que a gente tem que ficar sempre de olho. Eu acho que crises geopolíticas, né, com todas as movimentações ali acontecendo entre China, Taiwan, Hong Kong, Estados Unidos e China cada vez mais beligerantes, independentemente se o governo é republicano ou democrata, eu acho que isso é um risco importante que hoje tem baixa probabilidade de acontecer algo mais drástico, mas que se acontecesse teria efeitos nos mercados potencialmente muito grandes. Não, só os temas que você já falou, só acrescentaria dentro desses temas que Mimica levantou, de geopolítica, Oriente Médio, de alguma forma, dado certo fracasso da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. E aí tirando só o gel, ficando com a política, né, que de fato tem sido também vetores de surpresa desde 2016, aí, né, acho que com a saída do Reino Unido, da União Europeia, a própria vitória do Trump, acho que o calendário político no mundo começou também a ficar mais fluido do que estruturalmente vinha sendo nas últimas décadas. Então tem eleição na Alemanha até o final desse ano, Japão. Então acho que assim, tem trazido surpresas, tem sido vetores de volatilidade, as eleições, não só no Brasil, mas no mundo. E só ir mais no cerne do que o Mimica falou, que a alta dos juros, né? O André também já, China e Estados Unidos, mas não é só nos Estados Unidos, né? O tema de inflação global. A inflação é um tema que acho que a gente vai discutir, até porque é muito pertinente no momento que o Brasil está passando. E aí eu vou fazer um gancho com o que o André chamou de remédio.
né? Porque de acordo com a passagem, né, o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. E aí, então, exatamente, será que a gente errou na dosagem do remédio? Será que o veneno, né, via inflação é o que está acontecendo no Brasil? Pode vir a ser o que acontece no mundo? Então, isso ainda é um ponto de interrogação em aberto, mas está por trás desse tema de alta tem de os juros. motivos das inflações, né? Como a inflação lá de fora é o mesmo motivo da inflação daqui do Brasil. O que vocês acham? Até o Hugo ia perguntar, mas já entrei no meio aqui. Sim. Né? O porquê que a gente está tendo inflação aqui no Brasil? O que é que está puxando? Enfim, o que é que vocês têm aí de leitura ou de visão? O Daniel é o grande expert macro, mas essa é uma pergunta importante, né? Acho que lá fora você tem muitos choques inflacionários aí que o próprio Fed julga como temporários porque são muito relacionados à falta de oferta, né? Seja a falta de oferta de materiais para produzir de fato, seja a falta de oferta temporária até de mão de obra, porque tem gente recebendo ainda auxílio, tem muita poupança ainda de auxílio que recebeu, não está voltando ao trabalho ainda, então o preço de mão de obra também aumentou, e talvez temporariamente, talvez não, talvez um híbrido. Então é muito essa questão de oferta. Aqui a gente tem alguns agravantes, né, que por conta de câmbio, por conta de dependência daqui também de nossos índices de inflação, até de alimentos e tudo mais, a gente teve aumento relevante aí em preços de commodities, né, o que acabou afetando drasticamente nossos preços, e principalmente a seca aqui, né, que acho que é uma discussão importante também, que está afetando tanto inflação e potencialmente crescimento para ano que vem. Acho que o Daniel pode complementar melhor. Não, acho perfeito. Assim, a inflação no Brasil tem efeitos vindos de fora, sem dúvida, e teve uma combinação de certa forma particular o que aconteceu nesse ciclo de 2020, início de 2021, não é tão usual, né? Aliás, até hoje está sendo tema de debate, o que justificou, etc. Porque pela primeira vez a gente teve um aumento de preços de commodities muito forte. O minério até recentemente estava acima de $150, se não me engano, né? Uma das principais pautas nossas de exportação, agrícolas, aí, milho, soja. E qual é o efeito esperado que naturalmente ocorra, né? Quando commodities se valorizam muito, a gente tende a ter, né, um choque benéfico de termos de troca. Termos de troca, uma medida econômica, na verdade, é a nossa pauta de exportação sobre a nossa pauta de importação. Tudo isso para dizer o quê? Que o comportamento esperado do câmbio era de apreciação. Era de fortalecimento do real vis-à-vis outras moedas do mundo, mas vamos colocar aqui o dólar. Então esse ciclo ele foi particular de acontecer uma apreciação uma valorização muito forte das commodities e uma depreciação cambial. Então assim, commodities subiram muito e o real se enfraqueceu. Ou em outras palavras, commodities subiram muito e o dólar se fortaleceu muito perante o real. Então isso foi um choque inflacionário muito forte que a gente teve aqui dentro, que a gente importou. Então, aqui dentro, para mim esse foi o crucial. Além de aqui dentro também, claramente, né, você ter disrupções das logísticas, né? Então você não ter mais entrega de material, você não tem mais peças, etc. chegando, então você tem um choque de oferta muito negativo. Então, do lado da oferta, né, as matérias-primas ficaram mais caras e em menores quantidades, com que conseguia chegar para o consumidor. E um choque de demanda, acho que até positivo, ou uma demanda que não se mexeu, porque todos os gastos, né, também concentrados muito assim, em alguns setores. Então, assim, parcela da renda da população que era usada para certos gastos que a situação da pandemia e quarentena não te permitiram, foram para... Então, assim, você teve uma inflação muito forte, por exemplo, de materiais de construção. Que acho que todo mundo de alguma forma aqui se relaciona, melhorou a sua casa, ou tentou fazer uma obra, ou mudou, etc. Então assim, você tem nichos que claramente assim, de explosões inflacionárias, materiais de construção deles, automóveis outros, também não só aqui como nos Estados Unidos, tem sido um case, vamos dizer assim, mas uma certa renda, né, que ficou reprimida ali porque você não podia gastar como gastava e tal, então você teve um comportamento do consumidor também que mudou, isso pressionou muito preços de certos nichos. E terminar com o que o Mimica falou que é muito relevante, né? A condição meteorológica que o país está passando. Isso aí, claramente, inflação de alimentos está muito pressionada por algumas secas, quebras de safra e a crise hídrica, né? Assim, um grande choque também que a gente está passando de inflação é a inflação da energia elétrica. Outro grande vilão também
que aí todo mundo pode se relacionar, que também virou bastante mote político, mas que tem a ver, principalmente, na minha opinião, com essa questão de commodities e dólar, que a gente discutiu inicialmente, é o preço da gasolina. Também tem sido um grande vilão na inflação do consumidor brasileiro. E aí, André, se me permite, assim, quando você tem um problema, esse problema ele tem diversos vilões, então é porque não tem vilão, né? O problema ele tá maior do que você assim, né? Quando vilão você tem 1, 2, 3, quando você tem um esquadrão de vilões é porque o problema ele tá mais estrutural, ele tá mais inerente naquilo que você tem que resolver, não é só 1, não é só 2, não é só 3, de fato é uma conjuntura que está se mostrando uma conjuntura inflacionária, assim, não é à toa, assim, o Brasil a gente termina esse ano, nossa projeção no banco, uma inflação, um IPCA de 8,6%, assim. Isso é muita coisa. E se você vai olhar, não foi só gasolina, não foi só energia elétrica, óbvio, né? São os destaques. Mas ela está de alguma forma espalhada. Se você vai para os núcleos, né? Núcleos assim, você tenta tirar esses itens mais voláteis ou mais extraordinários que está acontecendo. Não, essa inflação ela também está acelerando. E você já tem uma inflação de serviços que de alguma forma está represada, porque a reabertura está começando a acontecer mais forte agora. Então é natural você ter maiores demandas por serviços. Lazer, cinema, entretenimento, bares, restaurantes fora. Viagens. E isso ainda também está represado. Então, assim, a inflação no Brasil se tornou um problema. Não à toa que juros segue surpreendendo todo mundo, né? Tá bom. Tem vários pontos aí do cenário doméstico, até pra gente ir encaminhando então pro final. Eu queria fazer uma pergunta pro Daniel e uma pro Renato, que é o seguinte, na parte macro e talvez na parte de alocação micro, Daniel colocou o nosso histórico aqui no Brasil deste ano. Primeiro trimestre, dúvida em relação ao fiscal do Brasil, dívida PIB 100%, e aí, vamos explodir, vamos para onde? Exatamente. Segundo trimestre, arrecadação ok, melhorou, crescimento, ou chegamos ali na relação dívida PIB 80, sim, 82 mais ou menos. Perfeito. Ok, nossa, Brasil vai decolar. Então a gente estava no -1, vamos por mais um. Isso. E agora, problemas teto de gasto, precatórios, Bolsa Família vai ter que ter, coloca isso na conta, como que se coloca? Problema fiscal, juros disparou, isso. Bolsa despencou, -1. E agora no quarto trimestre, o que esperar desse cenário, Daniel? É um cenário -1 que a gente continua ou segue o jogo e a gente vai para mais um? Então, se a gente seguir o padrão, a gente deveria voltar para mais um, né? Mas eu acho que agora, Hugo, a sua pergunta é válida, a sua provocação é muito boa. E esse zigue-zague dificulta o meu trabalho. Mas não, eu acho que agora o mercado começa... Eu tenho dificuldade de ver voltar para mais um. Uma por causa do cenário internacional, que eu acho que grande parte do impulso pró-risco, né, nas palavras do André, do remédio, esse impulso fica para trás. Não necessariamente esse impulso agora vira um impulso negativo, vira uma draga para puxar sentimento, não acho. Eu acho o cenário internacional ainda construtivo, mas a grande parte do impulso acho que já ficou nesse retrovisor de 12, 18 meses para trás. Então, internacional agora o que a gente pode esperar é pelo menos que não atrapalhe. Tá? Não acho que ajuda, como ajudou no passado, mas também não acho que atrapalha, que vai ser um vetor negativo de risco. Acho que se seguir neutro, tá ótimo. Assim. Esse que é o ponto. E o problema é que quando você olha aqui para dentro, eu acho que, de novo, a gente está num cenário macro mais desafiador. Ou seja, a inflação ainda é um problema, o Banco Central está subindo juros, a gente vai ter que levar os juros para um patamar contracionista. Tá, o que é isso? O juro ele vai ter que se colocar num nível para exatamente dar uma segurada na atividade, né, para trazer, para conter o avanço econômico, para de alguma forma, né, a gente endereçar a inflação. Então a gente sai de um crescimento de 5,3% para esse ano para algo abaixo de 2% ano que vem. Então uma economia que desacelera, um juros que aperta e uma eleição que tem se mostrado, acho que bastante no mínimo aqui, vou usar polarizadora para pegar a palavra da onda, mas uma eleição que vai trazer muita incerteza ao longo do caminho. Então eu fico com dificuldade de ver o mercado indo para mais um. Eu acho que é um trimestre que a gente vai começar a entrar numa dinâmica de maior aversão ao risco que veio para ficar. Eu acho que investidores tendem a ficar mais céticos, optar por maior segurança, por um grau maior de cautela, até a gente ter uma visibilidade doméstica, eleitoral melhor.
E aí o que é essa cautela, o que é esse posicionamento, eu jogo pro Mimica. Então, ótimo, Mimica. A pergunta, Daniel já jogou para você e você poderia comentar também a expectativa para os ativos nesse cenário. Claro. Eu acho difícil ir pro mais um, né? Quando a gente pensa no mais um sendo aquele cenário de liquidez quase que infinita global, revisões de PIB da grande maioria dos países relevantes aí de mais de 5%, China, o pessoal pensar que ia crescer high single digits, Estados Unidos a mesma coisa, mercados emergentes a mesma coisa. Aquele era o mais um, acho que é muito improvável que a gente volte para o mais um em qualquer momento. Isso dito, a gente de fato está, acho que perto do menos um agora no que diz respeito ao posicionamento dos investidores, né? Acho que tudo isso que a gente falou aqui é sabido, né? E está de certa forma no preço, como o próprio Daniel falou, desaceleração de China e potencial crise de Evergrande está no preço que em algum momento vai ter tapering, está no preço que tem. Eleições são sempre voláteis, mas é sabido que tem eleições e muito provavelmente eleições bem polarizadas no ano que vem. O cenário fiscal é complicado e o posicionamento dos investidores parece muito mais leve, né, no que diz respeito a risco aqui no Brasil do que era nos últimos meses, né? Você pega próprio Ibovespa, por exemplo, está num valuation bem descontado relacionado a níveis históricos, né? A gente está falando nos nossos cálculos aí, Bovespa e Ibov como um todo, incluindo o Petro e Vale, ao redor de 9 a 10 vezes, né, dependendo da revisão de earnings que você acredita para o ano que vem, versus um histórico de 12 a 13 vezes. O juro longo já está razoavelmente penalizado no contexto global, né? Você pega de economias relevantes, né, com alguma ancoragem fiscal que a gente tem agora, depois de teto de gastos, depois de vários avanços que a gente fez nos últimos anos, a gente está falando aí de vértices médios do DI aí acima de 11% nominal, né? Então acho que requer cautela por todos os motivos que o Daniel falou, mas eu acho que com boas escolhas micro tem como fazer dinheiro nesse cenário, né? Então, obviamente, a gente não está alocação risk-on, a gente não está recomendando isso, né? Acho que é prudente aí ter ativos internacionais, mais particularmente ainda gostamos de equities lá fora, né? Dado o cenário de juros ainda muito estimulativo lá fora e crescimento que deve ser um ano decente, razoável, acima de trend ainda no ano que vem de crescimento, com a economia se recuperando pós-vacinação. Então lá fora acho que vale a pena ter equities ainda, importante, como diversificação até de moeda também diretamente. E aqui dentro um bom mix entre algumas escolhas interessantes na bolsa, né? Gostamos de alguns calls de reabertura, né? Calls de qualidade de reabertura, tem algumas coisas muito descontadas, né? A gente estava comentando até um pouco antes aqui em off, o setor de shoppings, por exemplo, né? Os ativos estão negociando abaixo de nível de reposição, né? Hoje é mais barato você comprar shopping bolsa do que o empreendedor de shopping comprar um terreno, construir um shopping e ir atrás para alugar, né? Então são algumas distorções aí bem interessantes quando a gente olha a médio prazo. E também, né, obedecendo, respeitando o que está acontecendo com inflação, gostamos também de títulos aí linkados à inflação de médio prazo em termos de vértice também. Mas a gente fala mais no evento especial de vocês daqui a poucos dias. Perfeito. Questão do risco político que a gente tem aí, todas as idas e vindas. Tem alguma coisa ainda para esse ano ou a gente vai deixar para o ano que vem? Vamos esperar o ano que vem. Rapaz, se tratando de política no Brasil, assim, aquilo tudo pode acontecer ainda hoje, né? Não, mas o ano que vem, assim, né, só para compartilhar algumas datas importantes. Bom, final de novembro, me falha o dia, mas a gente vai ter as prévias do PSDB. Né? Então, para saber aí quem será o candidato a presidente da República vindo de um partido tradicional que até 2018 sempre esteve no segundo turno, né? 2018 não vai para o segundo turno pela primeira vez aí na pós-democracia de 88. Então, o PSDB é um partido ainda emblemático. Saber se a gente vai ter aí Eduardo Leite ou o governador de São Paulo, João Dória. E depois é mais ano que vem, em março, né, que aí você tem as descompatibilizações partidárias, novas afiliações, aí você já começa a tender para onde que o quebra-cabeça está formando, e aí realmente começa aquele jogo de pesquisas, tudo pode acontecer, lembrando que a gente vem de ciclos eleitorais que imponderáveis têm sempre se marcados presentes, né? 2014, enfim, uma tragédia de um candidato num avião, em 2018 uma outra tragédia de um candidato esfaqueado, então são anos de muita volatilidade, o terreno fica muito propenso assim, a volatilidades, assim, nessa coisa política, é difícil cravar gostaria eu de saber, olha, dia tal do mês tal do ano que vem vai acontecer isso, mas fica difícil. O que a gente fica
é essa história do passivo, né, que a gente sai da Covid, uma dívida muito alta, um fiscal que precisa voltar a ter uma ancoragem, uma credibilidade de um dever bem feito ali para trazer a nossa dívida para patamares mais aceitáveis. Então a agenda econômica, de novo, ela fica no corner, assim, né? O que vai ser quem quer que ganhe, né? A partir de 2023, qual vai ser a agenda econômica, qual vai ser o compromisso com o regime fiscal, porque acho que é isso que abre a válvula para os investimentos virem, para os investidores voltarem e para os ativos se valorizarem. Perfeito. Para a gente ir partir para a finalização aqui, eu quero botar o Mimica no fogo. Ele deve estar acostumado. Seguinte, obviamente aqui a gente está falando no evento da Perspective, um escritório de assessoria de investimentos aqui contratado do BTG Pactual, e a gente está falando com investidores. Então a gente entendeu o cenário de investimentos aqui é um cenário desafiador. Não sei, de novo, é no fogo. Então assim, qual setor você não iria de jeito nenhum? Qual setor você vai com mais força? Tem alguma ação específica que você fala, essa eu não colocaria na carteira de jeito nenhum? Tem alguma que você falaria, essa eu coloco na carteira, considerando todos os disclaimers aqui, que obviamente é mercado de renda variável, etc. Mas só para a gente saber o que está na tua cabeça com esse cenário. Esse negócio de... Eu como analista com alguns anos de experiência, aí, aprendi que esse negócio de colocaria com certeza e de jeito nenhum, todo mundo que fala isso tá enganando o investidor, porque esse negócio, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai errar várias vezes aí, né? Então acho que assim, dado todo esse cenário que a gente falou, né? Moeda ainda volátil, combustível para cima, por exemplo, né? Dado o preço internacional de petróleo ainda fraco, revisão de PIB para baixo ano que vem, a gente está até falando aqui com o Hugo um pouquinho antes, setor aéreo, né, que é um setor que muita gente pergunta, até porque as ações aí do setor aéreo ficaram muito para trás, eu acho que é um setor a evitar, né? E até a gente mesmo errou recentemente, colocou numa carteira de reabertura uma pequena posição aí no setor aéreo, acabou não dando certo por esses motivos, então reconhecendo o nosso erro, né, que nem sempre a gente consegue acertar, muito pelo contrário, e falando que acho que esse é um setor que, dadas as variáveis macro, é um setor ainda mais complicado de ter uma visão muito mais otimista, né? Nas escolhas para médio e longo prazo, né? Novamente, acho que eu mencionei aqui shoppings como um bom exemplo, é um setor que a gente está bem positivo para o médio e longo prazo, né? Novamente, acho que PIB mais devagar ano que vem, abertura da taxa de juros atrapalha o setor, mas isso já está de certa forma no preço, mas é um setor que tem ativos de altíssima qualidade, tão baratos, eu acho que investidores têm potencial de ter um bom upside olhando para 2 anos, 3 anos, aí, que é um prazo que a gente gosta de olhar em tempos mais voláteis assim. Perfeito. Mais algum ponto? Não, acho que se eu puder entrar na fogueira do Mimica, vamos lá. Uma postura meio suicida, né? Eu não fui chamado para fogueira, mas deixa eu me jogar. Mas não, é só para até pegar uma opinião aqui do Mimica, do ponto de vista mais macro, né? Então, no macro, a gente conversou muito da moeda. E zero minha especialidade aqui de bolsa, principalmente especialidade de preço e valuation. Mas, assim, você tem, parece, bons papéis que são bastante dolarizados, assim, né? A receita de commodities em dólar bastante forte. Isso, ao meu ver, parece interessante. Não sei se é o caso de Suzano, Vale. E a evitar, aí já vai um pouco, né, ano eleitoral e tudo, eu evitaria essas empresas que são negociadas em bolsa, mas que a gente sabe que são muito vulneráveis a intervenções políticas, né? Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, e não sei se já está no preço, já estão sofrendo mais ou menos ultimamente, mas em termos de grandes temas, assim, né? No preço, certamente várias estão, né? A própria Petro, por exemplo, está um valuation bem descontado versus as principais peers globais, né? Acho que justamente pelo caráter estatal. O Banco do Brasil, por exemplo, salvo engano, os últimos números está abaixo de 5 vezes lucro para esse ano, né? Então, papel bem descontado. Então, está no preço, mas sim. Estiveram sentido, baratas, né? Por um né? tempo já, né? E sobre o seu ponto de exportadoras, a maior parte é exportadora de commodity, cujos preços lá fora, né, principalmente de commodities metálicas, por exemplo, o próprio minério de ferro despencando recentemente com os problemas na China, né? Então, por isso até meu comentário anterior, que acho uma boa forma de ter exposição em equities, em moeda, é você ter, por exemplo, equities internacionais, né? Pegar alguns setores ali nos Estados Unidos, próprio IVVB11, né? Ou
algumas ações específicas, a gente também tem algumas recomendações sobre isso, mas acho que é uma boa forma de diversificação é acabar tendo equities lá fora, e hoje é muito fácil fazer isso aqui no Brasil. O Renato, aproveitando que o Daniel jogou um lenhão nessa fogueira, né? Ele falou de minério de ferro, de Vale, talvez, exportadores. Vamos perguntar sobre Vale, né? Recentemente a gente teve uma queda muito forte do preço do minério de ferro, né? Por conta dos dados da China e tudo mais, setor de construção civil potencialmente desacelerando. Isso impactou os preços de Vale. E aí? Gera oportunidade de comprar, né? De comprar, de vender, de ficar neutro, e aí? A gente tem recomendação de compra aqui, claro que é uma recomendação com menos convicção, né? E menos, talvez, o risco-retorno parece menos assimétrico que era. A gente tem recomendado Vale aí há algum tempo já, desde esse começo desse bull market de minério de ferro, que agora ou acabou, ou pelo menos está numa pausa, né? E Vale, se você plotar Vale, eu sugiro que vocês olhem Vale exatamente no gráfico junto com o minério de ferro, uma correlação altíssima, né? Então o preço da ação de Vale vai ser determinada pela performance aí de médio prazo do minério de ferro. Como o Daniel e eu falamos, acho que no começo do fórum aqui, parece mais provável do que não, né, dado o histórico, dado o senso de responsabilidade, tudo que o governo chinês intervinha positivamente para salvar Evergrande, para fazer com que a gente pare de ver essas revisões aí de PIB para baixo na China, né, nos próximos meses. Então, e o cenário de oferta e demanda, né, considerando China num cenário normalizado de crescimento, parece ainda apertado, parece ainda construtivo para preços de minério de ferro. Então a gente gosta de Vale, não está muito diferente do valuation que estava há 3 meses, porque o minério de ferro caiu, o Vale caiu junto, né? Então continua ali negociando num EV/EBITDA aí de mid-single digit, ali perto de 5 vezes. Então a gente gosta, mas com menos convicção, e evento meio binário, dependendo do que vai acontecer com a crise chinesa. Perfeito. Eu quero agradecer muito esse papo que a gente teve aqui sobre cenários, para a gente entender o cenário econômico, tendo também uma pincelada nos setores, nas ações. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Muito obrigado, Mimica, também pela sua participação, Hugo. E para você que nos assistiu, se você ainda não é cliente da Perspective, tem um link, entra no perspective.com.br, conheça mais sobre o nosso trabalho. A gente sabe que investimento é coisa séria, isso é relacionado ao teu futuro, então esteja com a gente aqui. A gente está com o BTG também, com todos os analistas, toda a equipe por trás, para fazer a melhor assessoria de investimentos para você. Espero que você tenha gostado desse papo e a gente se vê nos outros papos durante essa semana e nos eventos ao vivo. Um abraço e até mais.